Então, o que é avaliação diagnóstica? O que nos trouxe até aqui que não vai nos levar adiante? Temos algumas certezas. Não é o único instrumento de avaliação, de verificação de aprendizagem. Não é um instrumento para análise de desempenho final. Não ocorre só uma vez no período letivo. Não pode ser classificatória. Não pode ser um instrumento de segregação ou de seleção. Temos a nossa caminhada. Então, o que a legislação nos sinaliza, né? Nos normatiza, né? Temos a LDB, que é bem pontual em relação à avaliação, que ela tem que ser contínua, que os aspectos qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos. Nessa mesma assertiva, temos a BNCC. BNCC, ela fala um termo bem interessante que eu sempre, se for definir a avaliação, eu defino como estratégia didática. Então, é uma condição fundamental para que a escola tenha essa estratégia didática e que permita ao professor e ao estudante a construção desse novo conhecimento, né? Então, o que fazemos? Por que fizemos a avaliação diagnóstica e o que buscamos quando usamos este instrumento, né? Uma das formas mais eficientes de analisarmos a performance dos alunos é a avaliação diagnóstica continuada. Como eu falei anteriormente, a avaliação diagnóstica é diferente das outros tipos de avaliação, periodicidade, né? Por exemplo, a avaliação somativa, ela acontece uma vez, no final de trimestre, enfim, né? A avaliação formativa, ela pode acontecer durante todo o trimestre. Tem a autoavaliação, mas o que caracteriza a avaliação diagnóstica é ela ser contínua e não ser utilizada uma vez por ano, só quando inicia o ano. Não, a avaliação diagnóstica, ela deveria ser implantada, ser realizada a cada início de novos conteúdos, de novas competências e habilidades, né? Agora, em tempos de distanciamento social, a avaliação diagnóstica se mostrou muito eficiente, porque a gente não sabia que os alunos, como é que vinham as competências, como é que estavam essas habilidades nesse tempo de pandemia, né? Quais as aprendizagens que precisavam ser retomadas, né? E quais essas defasagens que o ensino à distância trouxe, né? Algumas escolas tiveram mais acesso, mais facilidade no ensino remoto e outras nem tanto, né? Então, a avaliação ela é uma estratégia pedagógica e não um instrumento de verificação estanque, né? Ela pode acontecer várias vezes durante o ano letivo, né? E quais são os instrumentos? Tem vários instrumentos que podem ser utilizados para uma avaliação diagnóstica. Por exemplo, produção de texto, né? Eu identifico o domínio do aluno em relação aos padrões de linguagem da escrita na própria produção textual. Outro, leitura e interpretação de texto. Eu consigo identificar o nível de escrita desses alunos, né? Trago também mapas conceituais que também podem servir de avaliação diagnóstica, porque a ideia, ele traz consigo os mapas conceituais, a ideia de uma aprendizagem significativa, né? É pedir, como é que eu vou fazer? Pedir para o aluno esquematizar os conceitos chaves de uma matéria já explicada. No final daquele período, enfim, daquele período de aula, o aluno esquematiza, faz os mapas conceituais. Ali eu consigo ter uma ideia do que ele absorveu, do que ele precisa ainda construir de conhecimento, né? Debate. Eu vejo como debate
um dos instrumentos mais ricos, né? Porque ele, através dele, os alunos são capazes de aplicar o conhecimento, as habilidades das próprias palavras na interpretação, no raciocínio, conseguir colocar as experiências e as vivências através do debate. Então, debate é um instrumento também bem eficaz para avaliação diagnóstica, né? Mas tem meios digitais também. Os mapas conceituais e também existe ferramenta offline que também faz esse tipo de avaliação, né? Eu trago alguns meios digitais. Por exemplo, nós trabalhamos nas escolas com 2 tipos de recurso digital para utilizar as avaliações online, né? A avaliação online diagnóstica. O Aprimora. O Aprimora, ele traz os níveis de proficiência, tanto de português como de matemática, né? Língua portuguesa e matemática. Então, já é normatizado assim. São 2 momentos, a avaliação, o Aprimora é utilizado para dois momentos de avaliação diagnóstica. O primeiro, o aluno chegou na escola, aluno novo, ele vai fazer uma avaliação diagnóstica para que a gente possa entender qual é o nível, quais são as competências, quais são as habilidades para ele naquele nível de ensino que ele estará, né? Eu uso também, e durante todo o trimestre vai sendo usado, e ao final de cada trimestre são gerados relatórios por aluno, por turma, do nível de proficiência do aluno de cada série, né? Então, por que assim? O que isso ajuda? Porque eu consigo ir acompanhando em trimestre o nível de proficiência, a construção, a melhoria e o que eu preciso a melhorar também, as dificuldades e as facilidades que esse aluno vem apresentando e o nível dele de proficiência, né? Então essa ferramenta também é muito utilizada na nossa escola. Outra ferramenta que nós iniciamos esse ano foi a utilização da plataforma Habilmente. Ela se divide em habilidades e estilos de aprendizagem, né? Habilidades do 2º ao 9º ano e estilos de aprendizagem do 4º ao 9º ano, né? Então, quais são as habilidades? Trabalha a linguagem, o raciocínio matemático e a leitura. E o que trabalha, e os estilos de aprendizagem, né? Cada aluno tem seu estilo de aprendizagem, se é visual, se é, enfim, é ali determinada nessa avaliação. Essa avaliação gera muitos resultados, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço com esse montante de resultado, porque eu acho que na avaliação diagnóstica, o momento, por isso que eu disse lá no começo, que ela não serve, ela não pode ser classificatória, ela não pode ser como verificação da aprendizagem, ela vai determinar a competência e habilidade que foi construída pelo aluno. Então agora no momento de análise de dados, eu vejo um momento assim, que é o momento mais importante da avaliação diagnóstica, porque ela vai definir os próximos passos, que são a intervenção, né, propriamente dita, do professor e no aluno, né, que responde no aluno. Então, os dados dessas avaliações, eu preciso fazer a mineração, eu preciso que vão servir de continuidade para o meu ensino, né, e oferecem indicadores de como direcionar as estratégias, os planejamentos do docente, as práticas estratégicas pedagógicas, estratégicas didáticas desse corpo docente. Então, esse momento de análise, de debruçar sobre esses resultados, eu acredito ser o momento mais importante dessa caminhada de avaliação. Porque esse momento de análise que vai definir o resto da caminhada, né? Então a aprendizagem, em que estágio que está esse aluno, né? Então, esse momento muito rico de informações não pode acabar
e um resultado? Bom, todo aquele processo de planejamento, de escolha de avaliação, de escolha de recurso, qual tipo de ferramenta que eu vou utilizar para fazer a avaliação, o aluno finalizou, pronto. Não, gente, aí que eu vejo o ponto de partida. Agora que começamos a nos debruçar sobre esse arsenal de resultados, e aí eu vou para a minha estratégia pedagógica, né? Isso são insumos para a minha prática. O professor junto com a coordenação, eles têm que refletir, o professor tem que refletir que a caminhada agora vai começar num planejamento focado ou individualizado ou por turma. Vai depender da estratégia didática adotada pelo professor ou pela escola, né? Então, o que visa? Agora eu vou para o próximo passo, depois de feita a análise, qual é a minha intervenção a partir desse resultado que eu tenho, né? O que visa, né? A garantir o melhor aproveitamento do tempo da equipe pedagógica, a qualidade das atividades, a coleta desses resultados vão se tornar essa intervenção, né? Então, logo a avaliação deve servir como guia, ela vai ser o guia para o professor, para a tomada de construção do conhecimento, por ser um processo leve, eficaz, personalizado, ao considerar e respeitar as individualidades desse aluno. Porque eu posso trabalhar de forma individual ou posso trabalhar de forma coletiva, dependendo da minha proposta de intervenção, né? Então, a partir disso, a avaliação diagnóstica, ela passa a ser um instrumento de intervenção, né? Realmente, ele não ficou, o aluno não fez avaliação, ele não ficou estagnado, ele começou agora a usufruir dessa estratégia, porque pode ser personalizada, como eu disse, o individual, ou ela pode ser da turma inteira. Teve uma intervenção, uma análise dos dados que percebeu-se que aquela competência não tinha sido desenvolvida, apreciada, vista pelo grupo, pela turma. Então, a intervenção, a estratégia será para todo o grupo. Não, eu percebi na análise de dados que esse aluno, porém, apresenta algumas demandas que precisam ser trabalhadas, porque vão precisar alavancar outras competências que precisam dessa competência construída. Bom, eu consigo e eu vou personalizar essa intervenção, aprendizado focada neste aluno que precisa dessa atenção, né? Então, para finalizar a minha conversa com vocês, eu vou citar João Mendes, né? Se a escola é a que reprova, o bom hospital é que mata. A avaliação deve ser usada sempre para melhorar, nunca para eliminar, selecionar ou segregar. Eu acredito nisso. Obrigada.